Graças e paz, irmãos. Hoje nós vamos expor a palavra do Senhor no Salmo número 20. Eu peço que os irmãos abram suas Bíblias e acompanhem a leitura da palavra do Senhor, onde diz assim: O Senhor te responda no dia da tribulação, o nome do Deus de Jacó te eleva em segurança, do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Amém. Irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, ele é um salmo litúrgico, era um salmo que era utilizado durante o culto. Como diz a princípio ao mestre de canto, Salmo de Davi. Esse foi um salmo composto pelo próprio rei Davi, e acredita-se que ele já o fez no momento tardio da sua vida, e ele era utilizado para se buscar o favor de Deus quando o rei saía para as batalhas. Então o povo de Deus em culto entoava a Deus esse canto, buscando que o Senhor concedesse o seu favor, a sua graça ao rei, para que ele voltasse assim vitorioso. Alguns comentaristas apontam que provavelmente esse salmo primeiramente foi usado no tempo da batalha do povo de Deus contra os amonitas. Isso porque os amonitas eram um dos poucos inimigos de Israel que se utilizavam de carros e cavalos, como é dito no verso 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Então, esse salmo basicamente foi provavelmente escrito nesse período e por essa ocasião específica, mas que se repete, então, o uso constante dele à medida em que sempre que o povo de Deus sai para a batalha com o seu rei, é necessário que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, vá diante deles e o Senhor lhes conceda assim a vitória. E esse salmo ele tem uma conexão bem estreita com o salmo número 21, porque esse salmo número 20 ele busca o favor de Deus para as batalhas. Já o salmo 21 é o salmo de gratidão a Deus quando o rei volta vitorioso das batalhas. Então, Davi, nesse salmo, ele vai nos ensinar que não apenas no seu tempo, mas em todos os momentos da nossa vida, quando nós saímos a batalhar contra quaisquer dos nossos inimigos, nós dependemos do Senhor. Nós devemos buscar o favor do Senhor em oração e devemos ir a Ele confiante de que Ele é quem dará a vitória nas nossas batalhas. Ele é quem há de guiar os nossos cabeças para que eles nos dirijam de maneira adequada à batalha, guiados pela boa mão do Senhor. Então nós devemos buscar o Senhor em oração e confiar nele nas batalhas da nossa vida. Em primeiro lugar, dos versos 1 ao verso 5, então, o salmista vai nos mostrar que nós devemos buscar o favor do rei, o favor do Senhor para com o rei nas batalhas da nossa vida. Ele diz isso especificamente no verso 1, a gente vê que nós devemos buscar o favor do rei. Ele diz que o Senhor te responda ao rei no dia da tribulação e o nome do Deus de Jacó te leve em segurança. Então o rei se prepara para sair na batalha contra fortes inimigos. E antes de ele sair, juntamente com o povo, ele confia a sua causa ao Senhor.
ao Deus de Jacó, ao Deus Todo-Poderoso, aquele que é o que é. Ele confia no Senhor para que o Senhor lhe dê vitória na batalha. No dia da tribulação, no dia da peleja, no dia da angústia, a que o Senhor assim possa lhe trazer uma resposta favorável. E vejam que o clamor aqui é pelo nome de Deus. Ele chama no nome pactual do Senhor, Javé, o Senhor que responda no dia da tribulação. O Deus de Jacó, o Deus que entrou em aliança com o seu povo. Quando a gente olha então esse clamor pelo nome de Deus, nós vemos aí um clamor para que o ser de Deus, que se revela ali pelo seu nome, possa com toda a sua essência, com todo o seu ser. Ora, o Senhor é o que é. É assim que ele se apresenta a Moisés na sarça. Aquele que é o que é. Aquele que tem o poder da existência em si mesmo. Aquele que é todo-poderoso. Para que esse Deus, o único Deus que vive de si mesmo e para si mesmo, e ele com todo o seu poder ajude o seu povo nas suas batalhas. Para que Deus, como ele é conhecido pelo seu povo, possa se manifestar em favor do rei. E esse é um pedido ao Deus de Jacó, ao Deus de um povo específico, Deus que sustentou o patriarca em todas as suas peregrinações, que ele continue a sustentar o rei. Esse Deus que fez uma aliança com Adão, com Noé, com Abraão, Moisés e Davi, assim como ele sustentou os patriarcas, criou uma nação que ele sustente o seu povo por todo o sempre. Então, é o pedido para que o Senhor que o sustentou tantas vezes se apiede dele mais uma vez e que lhe dê graça a ele, ao rei e à sua descendência e os ponha no lugar elevado. O lugar elevado, quando a gente pensa nas batalhas, sempre o lugar mais elevado é o lugar mais protegido, é o local onde você tem uma vantagem para atacar. Então, o pedido é para que Deus o ponha em segurança, Deus que lhe dê o socorro. Então, devemos buscar o favor do rei. Nós não temos mais, é claro, um Estado teocrático como o de Israel aqui. Nós não temos um rei que governa em nome do Senhor. Mas, ainda hoje, o princípio de intercedermos pelas autoridades, para aqueles que são colocados como nossos cabeças, permanece. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro para a gente na primeira epístola a Timóteo, 1 Timóteo, no capítulo 2, os versos 1 ao 3, ele diz: antes de tudo, pois, eu exorto que se use de prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito, e isto é bom e aceitável diante de Deus. Então, embora não tenhamos mais um Estado teocrático como Israel tinha, nós ainda somos hoje conclamados pelo Senhor a orar pelas nossas autoridades, para orar aqueles que estão à nossa cabeça. Isso para que nós tenhamos uma vida boa, para que as coisas nos vão bem. Se nós deixarmos as nossas autoridades à mercê da sua própria vontade, se confiarmos simplesmente no seu próprio coração, a tendência é de que eles sigam os seus próprios caminhos. E por mais capacitado, por mais chancelado que seja, por mais cursos que tenha, por mais inteligente, por mais honesto que se pense ser, se nós deixarmos qualquer das nossas autoridades por sua própria conta, se eles não temem ao Senhor, eles agirão com homens que não temem ao Senhor. Se nós não intercedermos por eles, para que Deus lhes molde o coração, para que Deus lhes guie os passos, a tendência é só de tudo piorar. Nós devemos crer, como diz a palavra de Deus, que o coração do rei está nas mãos do Senhor e o Senhor o inclina como o quer. E assim nós devemos, assim como o povo de Deus, clamar ao Senhor pelas nossas lideranças de nível municipal, estadual, federal e em todas as esferas, para que o Senhor os capacite, para que eles possam nos conduzir de maneira que vivamos de maneira segura, e especialmente nesse momento em que nós vivemos agora. Devemos interceder para que Deus lhe dê
a sabedoria, para que tirem os olhos de si mesmos, mas para que olhem para aquilo que é certo, reto, justo e bom. E quem pode direcioná-los a fazer isso é tão somente o Senhor. O mesmo Senhor que deu direção aos reis de Israel é o Senhor que guia, que deve guiar os cabeças da nossa nação, e nós devemos interceder, rogar ao Senhor para que Ele faça isso. Segunda coisa que nós devemos entender que, ainda que essa pessoa seja totalmente capaz aos olhos humanos, sem a direção do Senhor, ela nada é. Veja que aqui o salmo é de Davi. É o próprio rei, o rei que é chamado nas Escrituras de o homem segundo o coração de Deus, é que escreve esse salmo para que ele possa interceder ao Senhor e para que o seu povo possa interceder em favor dele. Por quê? Porque ele sabe quem ele é. E ele sabe quem é o Senhor. Ele sabe que a vitória final, ela depende não simplesmente de suas mãos, mas do Senhor lhe guiar e do Senhor lhe dar o rumo certo, o caminho certo. Ora, se Davi entende que ele precisava das orações do seu povo, quanto mais os nossos líderes hoje. Em terceiro lugar, de maneira mais particular, nós como igreja, nós que experimentamos o poder de Deus, da piedade do Senhor, do cuidado de Deus, da fidelidade do Senhor, que por Cristo Jesus somos ouvidos pelo Senhor, nós que podemos dizer, nós somos povo de Deus tanto quanto os descendentes de Jacó. Se Deus ouve assim o seu povo, se Deus cuidou assim do seu povo, Ele também há de cuidar de nós. Então aí nós devemos rumar para depositar a nossa confiança totalmente nele. Afinal de contas, ele prometeu que por fim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. Então nós devemos buscar o favor do rei, o favor dos nossos cabeças. Mas nós devemos fazer isso procurando pelo verdadeiro rei, por aquele que está nos céus, por aquele que guia a todos. No verso 2, Davi diz: e do teu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Então, o povo de Deus sabia para onde deveria se dirigir para buscar o favor do rei. Ele deveria se dirigir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, porque eles sabem que o rei terreno nada faz se o rei que está acima de toda a terra não lhes conceder. Então, eles clamam do santuário. Eles fazem como posteriormente Salomão vai fazer aqui. Ele fala do santuário que envia socorro, desde Sião te sustém. O templo não estava erigido ainda, provavelmente, mas posteriormente a oração que Salomão faz quando consagra o templo é justamente a seguinte. Veja em 1 Reis, no capítulo 8, os versos 29 a 30. 1 Reis, capítulo 8, os versos 28 ao 30, ele diz: atenta, pois, para a oração do teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo a ti, para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa. Está falando do santuário, o templo, o lugar da adoração de Deus. Sobre este lugar, o qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração do teu servo, que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação. Ouve e perdoa. Então, o direcionamento aqui para o santuário e Sião é porque o povo de Deus devia se dirigir para lá, para o lugar onde eles sabiam que seriam ouvidos pelo Senhor. Eles clamam para que do lugar da habitação de Deus o Senhor possa trazer socorro e pôr assim o rei no lugar elevado e seguro. O povo clama porque ele clama ao Senhor, porque ele é o verdadeiro rei e que está ligado ao seu povo por todas as alianças que ele havia feito. Então nós devemos buscar pelo verdadeiro rei em oração buscando o favor daquele que está diante de nós, aqueles que são os nossos cabeças. E devemos fazê-lo de maneira adequada, fazer como o Senhor requer. É isso como apontando para essas coisas, para o culto adequado que o salmista pede para que o Senhor se lembre deles. Nos versos 3 e 4, ele diz: lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares,
e aceites os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize os teus desígnios. Então, o povo de Deus pede a Deus para que se lembre da sua fidelidade para com o seu povo, o povo que tem se achegado a Ele, no lugar requerido que é o santuário, com todas as ofertas prescritas, ofertas de manjares, ofertas de grãos e holocaustos, as ofertas queimadas, as ofertas pelo pecado. O povo que se achega a Ele da forma como Ele abriu o caminho para que eles se pusessem diante dEle. E assim eles pedem que Ele aceite as suas ofertas e que lhes conceda graça, que lhes dê favor, que se apiede deles. Esse favor seria demonstrado como? Na realização dos propósitos do rei na batalha. No verso 4 ele diz, então conceda, Senhor, conceda-te ao rei, segundo o seu coração, e realize todos os teus desígnios. Então, o foco aqui é pedir para que os planos do rei se cumpram, que a aliança com o Senhor seja mantida, que o rei, que é o cabeça do povo ali, ele continue guerreando pelo seu povo e vá avançando assim, cumprindo as promessas que Deus havia lhes feito. Então, o foco aqui do pedido é para que atenda aquilo que está no coração do rei, mas não de maneira absoluta, aquilo que está no coração do rei de conformidade com a fidelidade do Senhor, de conformidade com a vontade do Rei dos Reis. Seria um absurdo pensar aqui que os maus desígnios do coração do rei, que esse fosse um pedido para que os maus desígnios do coração do rei fossem atendidos pelo Senhor dos Senhores. Então, uma das coisas que nós aprendemos com esses dois versos é de que é um grande engano se utilizar dele pensando que Deus ele há de atender todos os desejos do nosso coração de maneira indistinta, sem pensar, sem pesar o que é certo, o que é reto, o que é justo e bom. O nosso pedido ao Senhor é de que Ele haja com benevolência para conosco, que Ele haja segundo a sua boa vontade para conosco, nos concedendo graça para fazer aquilo que esteja de conformidade com a sua santa, perfeita e agradável vontade. Quando nós fazemos isso, quando nós buscamos a Deus dessa forma, nós estamos atendendo aquilo que o Senhor nos ensina na oração dominical, na oração do Senhor. Quando na terceira petição, o Senhor Jesus nos diz que nós devemos pedir que seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos desses versos. Depois, nós aprendemos que quão gracioso foi Deus para com o seu povo, em sua condescendência. Dá para aquele povo, povo rebelde, que a gente vê durante toda a história, como também nós o somos, um local, um meio para que eles se achegassem a Ele por meio do sacrifício de animais, das suas ofertas de grãos. É surpreendente que Deus faça isso. Mas a gente sabe que Ele só faz isso porque esses sacrifícios por meio do qual o povo de Deus se achega a Ele está ligado àquele sacrifício último e perfeito do nosso Senhor e Salvador Jesus. Então, se Ele foi surpreendente em atender o seu povo naquelas condições, ao se achegarem por aquele meio que Ele estabeleceu, ainda hoje Ele continua sendo gracioso e muito mais para nós, porque Ele não requer simplesmente Ele não requer que nós vamos a um local específico da terra, que nós sejamos de uma etnia específica da terra, para que Ele possa nos ouvir a voz, para que Ele possa nos dar o seu favor. Ele agora ouve o seu povo com o requerimento de que ele esteja em seu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que por meio da sua vida, morte e ressurreição cumpriu todos os requerimentos da lei, que fez então assim com que nós fôssemos considerados justos a ponto de podermos nos dirigir a Deus pela mediação do Filho, para que agora em qualquer lugar onde nós estejamos, podermos nos dirigir a Deus em oração, certos de que Ele nos ouve e de que Ele há de nos atender. Quão glorioso é o fato de sermos aceitos agora, irmãos, por meio de Cristo Jesus. Não mais pelas ofertas das nossas mãos, não pela nossa tentativa de cumprir as exigências da lei de Deus, mas porque o próprio Deus nos abriu o caminho por meio de seu Filho para fazer isso, para termos um livre acesso a Ele. E quão importante é isso para a gente hoje?
no momento em que nós vivemos, em que estamos distanciados uns dos outros. Nós não necessariamente precisamos nos dirigir ao templo, mas em qualquer lugar, quando nós nos reunimos e, pela mediação do Filho, buscamos o Pai, é certo que Ele nos ouve. Cristo Jesus, o caminho que Deus nos deu para termos acesso a Ele, para que Ele assim possa ouvir o nosso clamor e dirigir aqueles que estão à testa da nossa nação. Então nós devemos buscar o favor do Rei e devemos fazê-lo com confiança. Isso aqui nos é demonstrado aqui no verso 5, que o salmista nos ensina no verso 5. Veja, no verso 5 ele diz: celebremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Então, essa seção do Salmo ela termina com uma expectativa de confiança pela vitória do Rei, porque ele já diz no começo do verso: nós celebraremos, então, e hastearemos bandeiras. E isso aqui é uma alusão àquilo que o povo de Deus fazia no tempo em que eles caminhavam para a conquista da terra prometida. Lá em Números capítulo 1, verso 52 é narrado que cada tribo hasteava os seus pendões, hasteavam as suas bandeiras e continuavam a marcha avançando a cidade sobre a mão do Senhor, que era a sua bandeira. Então o povo caminhava ali com a certeza da vitória. Então eles dizem que nós celebraremos com júbilo a tua vitória. Atende, Senhor, os planos do Rei. Eles têm o salmista então que nos dá essa indicação que nós devemos buscar o Senhor, mas buscá-lo com a convicção, com a certeza de que o Senhor vai nos fazer marchar um passo adiante e que o Senhor vai dar vitória para que nós possamos seguir em frente na nossa caminhada. A segunda parte do Salmo, então, o salmista vai nos mostrar que nós devemos fazer isso mesmo, de fato, com confiança. Ele vai mostrar nessas últimas sessões a resolução do povo, a confiança que eles têm no Senhor quando clamam para que o Senhor guie com a sua boa mão, com a sua mão poderosa, o Rei na vitória. Vejam, o brado de confiança do povo no verso 6. Ele diz: agora sei que o Senhor salva o seu ungido, e Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força da sua destra. Então, aquilo que foi pedido nos versos anteriores, aqui agora é trazido não mais no nível de expectativa. O Senhor fará, eles já têm a confiança, o Senhor, em nome do Senhor já foi feito. É uma confiança firme, o povo antecipa aqui a salvação do Rei. Talvez a gente pudesse parafrasear esses versos da seguinte forma. Ele diz: esses são os meus pedidos, e eu sei que o Senhor já os garantiu para mim, de tal forma que pelo seu propósito, pelos olhos da fé, o seu ungido já está seguro e já triunfou. Agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido. E vejam que aqui há uma mudança na pessoa. Antes era nós clamamos, nós buscamos, mas aqui ele fala no verso 6, agora eu sei. A convicção que é coletiva, ela não é simplesmente coletiva, agora ela toma um nível pessoal. A mudança se dá porque daqui por diante cada um do povo de Deus que está ali clamando, que está intercedendo diante do Senhor, toma para si a confiança de que o Senhor cumpre sim cada um dos seus propósitos. Eles pessoalmente depositam a sua fé na resposta do Senhor. Ele trará vitória pela destra do seu poder. E ele vai fazer isso enviando a resposta do seu santo céu. E quando eles falam de santo céu aqui, é a convicção da natureza da vitória que Deus dá. A vitória que é dada por Deus, ela é dada na medida do próprio ser de Deus. Ele dá conforme a sua justiça. Ele dá de forma que é adequado aos seus olhos. É assim, assim a gente pode olhar que toda aquela conquista do povo de Deus, da terra prometida, ela foi uma justa vindicação de Deus contra os pecados dos povos que habitavam aquela terra. Então, Deus concedeu a vitória, dando-lhes ali o pagamento àquele povo que estava lá imerso em idolatria, se voltando contra Deus e trazendo ao mesmo tempo o povo que ele escolheu para o lugar
de segurança debaixo da poderosa mão do Senhor. E assim também, nós devemos pedir a Deus, clamar, nos arrependermos dos nossos pecados, como a gente falou no salmo anterior, e confiar que Deus, em sua bondade, há de trazer vitória aos seus santos. E devemos então buscá-lo com a confiança de que Ele faz isso. Confiar no Senhor e não nos meios. Vejam os versos 7 e 8. Ele diz: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos pomos de pé. Então, Israel sabe em quem deve pôr sua confiança, em quem ele pode e quem ele deve pôr a sua confiança. Então, ele clama pelo Senhor, ele não clama pela força da sua mão, ele faz com que Deus use de maneira poderosa o seu povo. Ele não vai contar o número dos seus soldados, Quando precisou se conquistar exércitos maiores, Deus, por exemplo, usou Gibeão com seus 300 homens para conquistar uma vitória contra um exército numeroso. Deus puniu Davi, a vez em que ele fez o censo, em que ele foi induzido a fazer o censo do povo de Deus, como se ele estivesse pondo a sua confiança nos seus números e não no Senhor. Aqui, provavelmente, os amonitas depositavam a sua confiança no seu poder bélico, nos seus carros e nos seus cavalos. O povo de Deus sabe que não é isso que dá a vitória, mas sim a mão do Senhor. E aí, se a gente for parar para aplicar isso à nossa vida, para a gente pensar hoje, a guerra em que nós vivemos contra a pandemia, contra o vírus, muitos podem estar depositando cegamente a sua confiança na ciência, que o homem, com sua capacidade, sua inteligência, vai desenvolver algo. E irmãos, a gente tem que entender que é Deus quem move o coração do homem, é Deus quem capacita para que ele o faça. Se isso chegar a acontecer, se vier por esse meio, ele é quem capacitará, a glória tem que ser dada a Ele. O pastor X tem pregado aí sobre a providência de Deus no livro de Ruth, e mostra como Deus muitas vezes usa a sua providência nos meios ordinários. No caso lá dele usar Boaz, que era o próprio resgatador da família de Noemi, para abençoar Ruth e assim abastá-las daquilo que lhes era necessário. Ele usa os meios ordinários. Mas a glória, então, não deve ser dada aos meios, mas o Senhor que providencia os meios. Então nós devemos continuar orando, sim, para que o Senhor capacite homens, para que em sua graça, como Ele tem criado o homem, como Ele criou o homem à sua imagem, embora o pecado tenha corrompido várias das suas virtudes, o homem ainda hoje é inteligente, reflete assim a inteligência do próprio Deus, a sabedoria do próprio Deus, e Deus pode usá-lo para que ele providencie os meios. Mas a nossa esperança não deve estar aí, não deve estar no conhecimento dos economistas, não deve estar necessariamente nas mãos dos governantes, porque todos eles são homens, todos eles erram. E contra todas as previsões, Deus, segundo a sua vontade, que é soberana, Ele pode estender isso acima do que o homem espera, como pode soberanamente recolher isso à medida que o homem não espera. Por isso a nossa confiança, ela deve estar sempre no Senhor, no Senhor, no Senhor somente, não nos meios. Devemos confiar no Senhor, que pode agir de maneira sobrenatural, milagrosa e poderosa, sem os meios, mas que providencialmente também age com os meios. Um exército bem equipado tem uma grande probabilidade de ganhar uma guerra, mas sem o Senhor não tem como. A conquista de Canaã foi uma grande demonstração disso. Então aqui é como se o povo dissesse: assim como o Senhor se lembra das nossas ofertas, nós nos lembramos do seu nome e depositamos nele a nossa confiança. Então, assim como eles pediram lá no princípio do Salmo, que o Senhor se lembrasse das suas ofertas da maneira adequada que eles estavam se chegando, aqui eles não se esquecem também
de que o único a quem eles podem correr, para quem eles podem de fato depositar a sua confiança, é o Senhor. O Senhor os sustenta enquanto destrói seus inimigos. Verso 8 diz: eles se encurvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Enquanto eles são humilhados ou destruídos, a palavra cair pode significar ambas as coisas. O povo de Deus permanece de pé, sustentado pela destra poderosa do Senhor. E essa petição, que é dita lá para o salmista que nós devemos manter, ela deve ser uma petição constante. O salmista, então, clama para que o Senhor não feche os olhos, para que o Senhor reiteradamente, sempre que eles se voltarem a Ele, que Ele possa lhes ouvir e possam assim dar vitória ao Rei. O Salmo termina no verso 9 dizendo: ó Senhor, dá vitória ao Rei e responde-nos quando clamarmos. Então, está certo de que o Senhor, sempre em que Ele clamar, Ele há de obter boa resposta do Senhor. Então, nós vemos aqui que o povo de Deus, com confiança, buscou a salvação através do favor de Deus, e esse favor de Deus havia de se manifestar pela vitória do seu Rei, daquele que o Senhor havia ungido. Hoje também, a nossa confiança deve voltar-se para o Senhor, que dirige os nossos cabeças. Deve dirigir os cabeças das nossas nações para que boa vida. Mas, acima de tudo isso, acima do monarca humano, nós temos aquele que é de fato o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que de fato é ungido, ou que é o ungido em última instância. Tanto é que nós o chamamos como, muitas vezes como um nome próprio, mas quando na realidade nós estamos tratando de um título. Jesus, o Salvador, é o Cristo. Jesus é o ungido. Então nós devemos confiar que Ele há de nos conduzir em vitória sobre todas as situações. Ele nos mostrou quando viveu aqui conosco como Ele tem poder sobre todas as coisas, como Ele tem poder sobre as enfermidades, como Ele tem poder sobre os espíritos, como Ele tem poder sobre o mar, como Ele tem poder sobre a vida e a morte. Ele governa todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele foi o sacrifício por meio do qual o Pai nos atende e por meio dele nos abençoa e habita em nós por meio do seu Santo Espírito. Através dele as nossas petições são assim ouvidas e através dele nós havemos de prevalecer contra todas as coisas, contra todos os males que estão espalhados sobre a terra, se assim for da boa vontade do Senhor. Isso foi verdade para o povo de Israel, para com as coisas temporais, mas é verdade também, acima de tudo, não acima de tudo, mas como aquilo que é o mais importante, a maior vitória que Ele nos dá é a vitória sobre o nosso maior inimigo, que é a morte e o pecado. Deus nos dá a vitória, nos deu a vitória pelo seu ungido. Então que possamos confiar nele, depositar toda a nossa confiança nele, para a vida e para a morte. Como diz o Catecismo de Heidelberg, que o Senhor Jesus, Ele é o nosso único conforto na vida e na morte. Então, que nos acheguemos com confiança no Senhor, que busquemos a Ele com a certeza de que Ele é quem nos dá as vitórias nas batalhas da nossa vida. Que possamos assim depositar o nosso coração no Senhor, que possamos aqui também pensar se é isso que temos feito, se é a Ele que temos buscado, se não temos em todo esse tempo simplesmente dia após dia torcido pelo homem, mas simplesmente com a torcida da mente, com a confiança cega na ciência, em vez de pôr a nossa confiança no Senhor que move todas as coisas. E se é assim que temos feito esses dias, que possamos nos arrepender, que possamos pedir perdão ao Senhor, que possamos buscar a sua graça e por meio dele recebemos também a vitória. Esse tempo há de passar em nome do Senhor Jesus. Deus em Cristo nos abençoe. Amém.